Oi, gente! Olha a gente aqui de novo. Mais um programa aí da nossa série Embarque nessa conversa, né, Sil? E olha aqui onde nós estamos, nós vamos embarcar. Nós temos um convidado especial com a gente. Quem é, Sil? Quem é? Leone Diniz. Vem cá, Leone. Olha só. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente vai embarcar com ele. Pessoal, meu nome é Leone Diniz, sou piloto de linha aérea, especialista e grande estudioso de comportamento humano. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de convidar vocês para embarcar nessa conversa. Legal, então Vamos lá? Vamos. Olá pessoal, meu nome é Leone Diniz, sou piloto de linha aérea e também sou um grande estudioso no comportamento humano. Há mais de 20 anos tenho buscado compreender um pouco como nós, seres humanos, agimos, os padrões de comportamento e também observar como eu me comporto dentro dessa sociedade. Com tantos problemas, com tantas adversidades que nós temos durante a vida, a gente percebe que alguma saída tem que ter. E dentro deste mundo que nós vivemos hoje, principalmente agora, depois de um período de pandemia, nós podemos refletir um tema que é muito importante, que é o que eu quero falar hoje. Quero falar sobre excesso de positividade. Nós estamos vivendo essa pandemia de excesso de positividade. E excesso de positividade, ela tem uma razão. A gente pode até citar aqui um filósofo coreano, Chu Han. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Esse livro eu li recentemente e ele vem muito a calhar com tudo aquilo que a gente tem vivido hoje. Muitas vezes por um mundo incompreensível, que a gente chama hoje de mundo bunny, onde, com tanta coisa mudando o tempo todo, nós não estamos entendendo como as coisas estão acontecendo. Principalmente não estamos entendendo como filtrar tudo isso. Dentro da ideia deste filósofo, nós vivemos, nesse século XXI, o que a gente chama de sociedade do desempenho, que tem a ver com produtividade. Então, nós passamos de uma sociedade disciplinar, assim como dizia Michel Foucault na década de 70 do século XX, ele trazia onde todo ser humano ele era vigiado e ele era punido por qualquer desvio de comportamento. Isso no século XX. Hoje, com a tecnologia e com tudo isso que tem mudado, principalmente com a mudança da informação e a velocidade dessa informação, nós precisamos sempre inovar. E a inovação, ela traz uma consequência, muitas vezes, que é o nosso desequilíbrio mental. Então, estudando um pouco isso, observando como as pessoas têm se portado, e eu mesmo, também me incluo nessa, claro, eu observo que essa sociedade de desempenho, de produtividade, a gente precisa produzir tudo, todo dia, muita coisa todo dia. E esse excesso de informação de produção, muitas vezes, passa por cima daquilo que a gente sente, que é o nosso sentimento. Principalmente daquilo que realmente importa para a gente. Então, essa sociedade de hoje, nós estamos tendo esse excesso de positividade, principalmente por algumas pessoas que acham que tudo vai dar certo. O que quer dizer isso? A nossa vida não é feita só de acertos. Ela é feita também de erros. E o erro, ele é reconhecido hoje não só pela sociedade, mas também pelas indústrias, pelas organizações. É claro que a gente trabalha dentro de um nível aceitável de erro. Claro que tem limite. Assim como nós também temos limites dentro dos nossos comportamentos e principalmente das nossas emoções. Então, temos que entender que tudo tem limite. Então, quando eu falo que nós erramos, isso faz parte da vida.
E se faz parte da vida, nós temos que olhar para esse erro com um olhar mais positivo, de oportunidade. Isso não quer dizer que nós temos que ter um excesso de positividade. Isso aí a gente pode exemplificar, por exemplo, quando alguém tem alguma doença, por exemplo, eu tenho um problema renal. Aí uma pessoa vira para você e fala assim, não, mas pensa por outro lado, pensa que você tem um rim. Ou seja, eu tenho um rim, mas não é isso que eu quero ouvir. Eu tenho um problema e eu preciso ser escutado, né? Eu quero desabafar. Esse desabafo é o que a gente tem feito muito pouco hoje, né? Então, quando a gente conversa com as pessoas, muitas pessoas com esse excesso de positividade, que tem essa característica, acaba falando para você coisas que pioram a sua situação, né? Você quer falar alguma coisa que você está sentindo, quer desabafar, e você fala coisas que ela não quer ouvir. Ela vai ficar o quê? Mais envergonhada e mais introvertida. Ou seja, você piora a situação dessa pessoa. É importante a gente chamar a atenção para essa característica que muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes, você, igual principalmente no período de pandemia, tudo era inovação. Temos que nos atualizar, reinventar. Essa palavra foi muito forte. Mas reinventar depende. Cada um tem condições para reinventar em certos pontos, outros não. E aí, quando a gente vai nessa onda do reinventar, que todo mundo, meu colega está reinventando, eu preciso reinventar também, muitas vezes eu não sei nem se eu quero reinventar, né? Eu não sei se isso é para mim. Eu não senti se isso é para mim. Então a gente tem que pensar muito nessa questão do sentimento. Isso, com essa sociedade da produtividade, do desempenho, a gente está perdendo muito isso. A gente está fazendo muitas coisas no automático e está deixando de olhar para dentro, né? E olhar para dentro, isso é viver, é se realizar. E o que a gente está fazendo hoje, no automatismo, é sobreviver. Sobreviver não é viver. Sobreviver é viver com um esforço demasiado, onde acaba a minha energia e eu não consigo tomar decisões melhores. Então, a própria tomada de decisão que acontece a todo instante, eu não consigo tomar de forma adequada. Por quê? Porque eu não estou sentindo, eu não sei se isso realmente é para mim. Com o período da pandemia, essas pessoas que sempre falam que tudo vai dar certo, elas tiveram uma frustração muito grande, o que gerou ainda mais desequilíbrio para elas. Isso mostra que, por estatística, 80% teve um aumento de 80% de depressão nesse período de pandemia, e além disso, triplicou o número de suicídios. E tem muito a ver, claro, com essa questão do excesso de positividade. Então, por que essas pessoas se frustraram? Porque elas são pessoas que sempre falam que tudo vai dar certo. Quando elas entram no isolamento social, o que aconteceu? Não deu certo. Se não deu certo, ela fica frustrada. Ela fica pensando, mas tudo vai dar certo. Vai dar certo. E aí é um esforço muito grande para tentar dar certo uma coisa que, a princípio, não vai dar. A nossa realidade está sendo esquecida. Nós precisamos trabalhar com a nossa realidade. Esse é um outro ponto que a nossa sociedade de desempenho também está deixando de lado, a realidade. A gente está muito na ilusão, muito no eu acho, muito no futuro, né? Ou seja, eu espero muita coisa, eu espero um resultado e estou esquecendo o presente, estou esquecendo o dia a dia, esquecendo o processo que chega a esse resultado. Claro que eu me planejo para algum resultado, mas o processo é o mais importante, porque é o que eu estou vivendo agora. E não existe nada mais do que o agora. Eu estou aqui gravando, a câmera está funcionando. Isso eu valorizo, porque isso é viver, eu estou vivendo este momento. Isso é importante. O resultado vai vir. Agora, eu espero ele chegar no meu momento presente para que eu possa trabalhar com ele, né? Então, se esse resultado seja positivo ou negativo, também a gente entra num julgamento. Se eu consigo observar o erro como uma oportunidade, o resultado, para mim, depende. Se ele for positivo ou negativo, o positivo eu já lido bem. Se for negativo, eu tento tirar a oportunidade dele. Então, são maneiras diferentes de ver a vida. E é isso que eu quero trazer aqui, né? Ter excesso de positividade é o que a gente chama hoje de positividade tóxica. A própria palavra diz, esse termo não é novo, mas ele mostra que a positividade em excesso ela é tóxica. Exatamente porque fecha os nossos olhos para a realidade. Fecha os nossos olhos para aquilo que a gente está sentindo. Porque é normal eu sentir raiva, angústia, frustração. Como, assim, felicidade, alegria, tudo isso faz parte da vida. Agora, eu não posso deixar e jogar para debaixo do tapete um sentimento de raiva no momento e não prestar atenção nisso, do que eu estou sentindo, e esconder debaixo do tapete.
Porque tem uma lei da vida que fala: o que você resiste, persiste. Então, se você joga a raiva para debaixo do tapete, assim como qualquer outra emoção ou sentimento, a vida vai te mostrar e te lembrar disso em algum momento da vida. E isso pode gerar problemas e desequilíbrios durante esse processo. Então, vamos olhar para a gente. O que eu estou sentindo, eu preciso assumir essa realidade para mim. Isso é o que vale para a vida. Isso é o que vale para o meu bem-estar. Não adianta nada eu falar de bem-estar se eu não olhar para mim e não prestar atenção nos meus sentimentos. Isso faz toda a diferença. Uma das palestras que eu faço tem um título que é Sentir, Pensar e Agir. Siga esta ordem. Por quê? Porque se você age sem pensar, pode dar errado. Se você age sem sentir, também pode dar errado. Quando a gente fala que a gente sente o peito apertar, isso é um sentimento físico. Eu consigo entender que ali eu tenho uma angústia. Mas se eu não olho para isso e já parto para um pensamento e uma ação, eu estou tomando decisões erradas, porque não está alinhado com aquilo que eu estou sentindo. Falar de sentimento, nesse mundo de desempenho, é muito difícil, mas ele vai ser a salvação ou uma estratégia essencial para que você volte a um equilíbrio. Desequilíbrio significa sair do equilíbrio e ir para o excesso, seja para um excesso positivo ou excesso negativo. O excesso de positividade, ele está no excesso positivo, onde tudo vai dar certo. Mas olha que interessante, ele traz a gente para um excesso também negativo de tristeza, de depressão. Porque eu tento achar que tudo vai dar certo, mas a vida real não é isso. Ela traz momentos em que eu não vou estar feliz, eu vou estar triste e eu preciso viver essa tristeza. Mesmo porque tudo que vem para a gente é útil, a gente precisa olhar para isso. Então, se o erro, eu consigo ver oportunidade nele, a tristeza também é a mesma coisa. Eu preciso me recolher, não tem nada de errado nisso, me recolher em casa um dia, curtindo a minha tristeza, curtindo o meu luto. Porque isso vai fazer com que eu me entenda cada vez mais. Entendo o que eu estou sentindo, entendo os meus limites. E aí, a partir daí, eu consigo me socializar tranquilo, mais equilibrado. Então, não entre na conversa de que tudo vai dar certo. As coisas a gente quer dar certo, mas nem tudo vai dar certo. Agora, o certo é entender aquilo que você está sentindo. Isso faz toda a diferença. Então, eu gostaria de convidar vocês, realmente, para entender um pouco e pensar um pouco sobre essa questão do excesso. Excesso de positividade. A palavra excesso já é desequilíbrio. Então, tudo que é para excesso é dramático, é drama. Então, tudo que vai ser, é muito certo, vai dar tudo muito certo, é drama. Não é assim. Vamos trazer para um equilíbrio. Vamos buscar entender o que a gente está fazendo com a gente. Olhar para dentro da gente. Muitas vezes, a gente pode olhar pela natureza. A gente tem as estações do ano. Principalmente na Europa, no hemisfério norte, onde o inverno é muito forte, isso a gente pode trazer para uma analogia muito interessante. Ou seja, as pessoas ficam mais reclusas no inverno. Exatamente a natureza tentando chamar a sociedade para poder pensar um pouco mais em si. Sai um pouco do social e vai mais para o interno. Então, olha que interessante. O inverno traz isso para a gente. Os monges, na época da Idade Média, eles traduziam documentos de grego, traduziam no inverno. Por quê? Porque eles se juntavam no período do inverno, que duraria aí talvez uns 3 meses, para poder estarem reclusos e se focarem naquilo que é a tradução dos livros, por exemplo. Então, o outro ponto que o excesso de positividade nos tira é a atenção plena. E aí a atenção plena, que é o que a gente chama aí, que é a distração, que é o que tira a nossa atenção plena, isso é um outro ponto também que essa sociedade de desempenho traz e faz com a gente. Se a gente entra nisso, nós nos distraímos o tempo todo. Principalmente, por exemplo, com tecnologia. Se eu estou aqui focado, conversando com meu filho, olho no olho, ele está me contando o dia da escola dele ali, que é o que é muito importante, eu estou conectado com ele. Toco o telefone. O que acontece? Muitas vezes eu corto essa conexão e vou atender o telefone. Na verdade, eu estou até trazendo o urgente para frente do importante. Olha que interessante. Ou seja, eu cortei o importante, que era o momento presente, a atenção plena que eu tinha com ele, para poder atender um urgente que muitas vezes não era nada. E aí eu acabei frustrando meu filho. Então a gente faz muita bagunça no nosso momento presente quando a gente traz o urgente como prioridade e ao mesmo tempo quando a gente nos distrai. Distração, ela tira o nosso foco mental. E tirar foco mental é desequilíbrio mental. Então a nossa saúde mental está muito ligada ao nosso foco no momento.
né? Então, dentro de uma sociedade, quando a gente sabe que a gente vive nessa sociedade de desempenho, que a produção ela é importante, a gente pode fazer isso e seguir esse mundo. Só que sempre atentos ao que a gente está sentindo. E viver esse sentimento no momento que ele aparece. Eu preciso conversar com esse sentimento. Tem uma live que eu fiz em 2020, muito importante, que foi com a jornalista Leila Ferreira, uma grande amiga. O título era Seja amigo dos seus sentimentos. O que isso significa? Se eu estou sentindo triste ou com raiva, eu preciso trazer isso à tona. É como se eu estivesse sentado numa mesa conversando olho com olho com a minha tristeza. E aí eu vou conversando. E aí eu vou ficando mais leve, mais tranquilo, porque eu estou entendendo que eu estou triste e faz parte da vida isso. Isso é viver. Não tem problema nenhum estar triste. É claro que eu não vou me afundar na tristeza. Aí sim, eu vou entrar numa depressão. Isso é patológico, né? Então o próprio Churran fala que nós, nesse século XXI, estamos com um problema que é o quê? É patologia neural, né? Mental. Então essa patologia, essa doença, é exatamente fruto desse excesso de positividade, de que tudo vai dar certo. E aí, passando por cima de nós mesmos, de tudo que a gente está sentindo, a vida vai começar a não fazer mais sentido, né? Porque tem uma frase muito importante que eu gosto, que é assim: a vida só faz sentido, vírgula, se sentir. Então, se você não sente o que faz, não tem como você se realizar aí. Então, mais uma vez, pessoal, vamos tentar pensar de como, no nosso sentimento, pensar naquilo que eu realmente quero. Porque mesmo que não seja de acordo com o que o mundo quer, mas eu preciso estar nesse mundo entendendo e respeitando aquilo que eu quero. Claro que dentro dos meus limites, dentro dos limites sociais, claro que sim, mas consciente. A palavra aqui, chave, é consciência. Eu saio do automatismo e entro na consciência. Quando eu estou consciente, eu estou atento, eu estou focado. Quando eu, como piloto, vou pousar um avião, eu estou ali, naqueles segundos finais ali para tocar o chão, eu preciso corrigir vento, eu preciso olhar a altitude, a velocidade do avião, estar focado na marca ali do chão onde eu preciso tocar ou o pneu do avião no chão. Naquele momento, a atenção é plena. Eu não penso na conta que eu vou pagar amanhã, não penso, inclusive, no que está acontecendo lá em casa. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo independente de eu tentar controlar ou não, porque eu não controlo tudo, eu controlo o meu momento. E aí a atenção plena é exatamente uma tentativa que é mais eficiente de um controle da situação. E aí sim, eu vou colocar esse avião com segurança no chão. Então, atenção plena é sinônimo de segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente também está falando de bem-estar, porque equilíbrio também é segurança. Então, essas palavras, elas trabalham juntas, mas só que a gente precisa estar consciente de tudo isso para que a gente possa viver da melhor maneira possível hoje. Amanhã é outro dia. Então, fiquemos atentos ao momento. Deixe o futuro virar presente para que eu possa lidar com ele. Porque assim, a gente consegue viver de uma maneira mais tranquila, a gente consegue se entender mais e, principalmente, a gente consegue abrir a nossa escuta ativa para o outro. Eu consigo ajudar muitos outros, seja em casa, no trabalho, com os vizinhos, na comunidade, o que seja, mas eu consigo muito escutando ativamente as pessoas. As pessoas precisam falar. Agora, para que elas possam falar com segurança, com tranquilidade, com confiança, eu preciso oferecer para ela uma escuta ativa. E para eu poder escutar ativamente, eu preciso falar comigo internamente, estar bem tranquilo, claro comigo, o que eu quero, o que eu estou sentindo, porque aí eu já estou bem comigo, estou equilibrado. E aí eu consigo escutar outra pessoa, inclusive sem entrar no problema dela, né? O que a gente chama de empatia. A empatia é uma ferramenta muito importante, onde a gente se aproxima do outro nessa escuta ativa para que eu possa aliviar, né, o outro, ou seja, ele tem a oportunidade, um canal de comunicação para desabafar comigo com confiança. E essa confiança é o que vai fazer com que ele se sinta mais leve depois, ok? Então, que a gente consiga, então, prestar atenção no que sente, para que assim, atento a isso, focado mentalmente e equilibrado assim, eu consiga abrir a minha escutativa para o outro e conseguir ajudar as outras pessoas. Já estou me ajudando olhando para mim. Agora, quando eu faço isso, eu escuto os outros e aí eu consigo interagir de forma empática e muito mais humana com a sociedade.